Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Graça e paz, desejo a bênção de Deus, amigo, amiga, sobre você e sobre a sua casa. A partir de hoje, aqui no programa A Voz da Profecia, nós vamos pensar um pouco na história de uma figura misteriosa que surge no cenário do julgamento e condenação do Senhor Jesus Cristo. Era um prisioneiro que aguardava a execução. Estava no corredor da morte, mas de forma inesperada. Ele é liberto no último instante e Jesus é crucificado em seu lugar. Estou me referindo a Barrabás. O nome dele é curioso, Bar-Aba, que significa filho do pai. Eu imagino que somente um pai muito feliz e orgulhoso por gerar um filho é capaz de pôr um nome assim, com esse significado, filho do pai. Talvez durante a gestação, ele tocava carinhosamente na barriga da esposa e dizia assim: aí está o filho do papai. Finalmente, o garoto nasceu. Um menino saudável e lindo. Orgulho do pai, parecia com ele. Perguntaram: como vai se chamar? A resposta estava na ponta da língua. A resposta foi rápida: Barrabás, filho do pai. E ele então diz a todos: será um homem de grande valor, nos dará muitas alegrias. É claro que isso é apenas uma imaginação minha. Estou pensando como pode ter sido a história de Barrabás desde o seu início. E aí o tempo passou. Evidentemente, o garotinho cresceu e, para a tristeza da família, o moço passou a relacionar-se com pessoas revoltadas, desonestas e desordeiras. Tornou-se um homem perigoso e violento. De acordo com os relatos dos evangelhos Mateus, Lucas e João, Barrabás era um assaltante que estava preso, também por envolver-se numa revolta na cidade e no tumulto ter praticado um homicídio. Naqueles dias em Israel, rebeliões, motins e insurreições contra o governo romano eram frequentes. Talvez Barrabás tenha sido um zelote, um revolucionário, vingativo e cruel, visto como o pior dos piores. Ele se considerava um tipo de Messias, libertador de Israel, capaz de estabelecer uma nova ordem de coisas. Eu quero ler o texto onde Barrabás é mencionado. Mateus capítulo 27, versos 15 a 26. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte?
Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Como nós vimos no verso 15, o governador costumava soltar ao povo um preso em ocasião festiva. Essa anistia, esse perdão para presos em época de festas, era uma ação conciliatória de Roma para ganhar a simpatia dos povos subjugados. Um costume de invenção pagã sem nenhuma sombra de justiça, mas que era apreciado pelos judeus. Ao chamar Barrabás e colocá-lo ao lado de Jesus, Pilatos não tinha dúvida alguma que o povo escolheria libertar Cristo e condenar o temido e odiado criminoso. Porém, a escolha do povo deixou Pilatos estarrecido. E ainda veio a dramática mensagem da esposa: não se envolva com esse justo. Então Pilatos pergunta pela segunda vez para ouvir a mesma resposta. No verso 20 nós lemos: mas os principais sacerdotes, eles estavam ali infiltrados, persuadindo o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. O que havia naquele momento era um grupo de pessoas totalmente controladas, influenciadas e manipuladas pelos líderes religiosos que tinham grande inveja de Jesus. No verso 23, quando Pilatos pergunta que mal ele fez, eles não respondem à pergunta, simplesmente porque ele não fez nenhum mal, e apenas eles gritaram: seja crucificado. Que infeliz escolha! Preferiram aquele que era violento, ladrão e homicida, e rejeitaram aquele que era manso e humilde, além de puro, bondoso e digno. Você sabe, amigo, amiga, que ainda hoje, quando nós escolhemos o mal, o pecado, e rejeitamos o bem, a vida de santidade, é como se também estivéssemos libertando Barrabás e condenando Jesus. Ante a corte Jesus está, abandonado por todos já. Ouvi Pilatos a perguntar: o que farei de Cristo? O que farás de Cristo? Neutro não pode ser. Que será, pois, que o Mestre de ti irá fazer? Cristo
te entrego meu coração. Quero seguir-te com prontidão, obedecer-te sem vacilar. Isso farei por Cristo. O que farei de Cristo? Não posso neutro ser. Que será, pois, que o Mestre de mim irá fazer? Ilumina, Senhor, nossa mente e nosso coração, para que saibamos escolher nos momentos difíceis da vida, com discernimento, com sabedoria, que nós escolhamos o bem, que nós rejeitemos o mal, que o nosso coração se incline para o Senhor, para uma vida de santidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.